Vamos então à palavra. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Diz a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero trazer uma palavra para você sobre guerra espiritual e como vencê-la. Preste atenção aqui, irmão, por favor. Quando a gente está falando de uma guerra, certo? A guerra entre nações. Uma guerra é composta por várias batalhas e em diversos níveis: terra, mar e ar. A guerra no mundo espiritual também é formada por várias batalhas que se desenvolvem em vários níveis. Uma outra coisa importante sobre guerra: nenhuma nação vai à guerra, ninguém entra em guerra sem conhecer, sem saber com quem está guerreando, quem é o inimigo, como ele age, qual o seu poder, para você ter uma dimensão exata com quem você está lutando. Você não pode supervalorizar o inimigo, porque se você fizer isso, você fica abatido psicologicamente. Se você supervalorizar o inimigo, que ele é muito forte, que ele é muito poderoso, que ele é isso, que ele é aquilo, vai lhe abater psicologicamente. E também você não pode subestimar o inimigo, porque você vai ficar displicente e vulnerável. Isso aí não está com nada, isso aí é fácil. E aí você pode ser surpreendido. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós não estamos aqui para supervalorizar o diabo, mas também não estamos aqui para subestimar o diabo, mas para saber exatamente quem ele é e com quem nós estamos lutando na guerra do mundo espiritual. Então, primeira coisa aqui é: quem é o inimigo? Essa é a primeira coisa. Já que estamos numa guerra do mundo espiritual, nós precisamos ter uma dimensão real, exata, de quem é o inimigo. Você não está botando nas duas telas não, meu filho? Só bota na tela central. Os irmãos da filial, então, não vê o que está aqui na tela central. Dá para, quando eu falar, botar nas duas telas? Eu vou agradecer. Quando botar o que tiver escrito aqui, isso. Põe aí, porque a igreja aqui é grande, também tem isso e facilita a visão de todo mundo. Muito obrigado, querido. Então, nós precisamos conhecer quem é o inimigo. E para você saber quem é o inimigo, nós não podemos conhecê-lo a partir da queda, quando ele deixa de ser Lúcifer, anjo de luz, e passa a ser diabo. Você tem que saber a partir do momento que ele foi criado, para você ter uma real noção de quem ele é. Então, vamos lá. Em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, há uma analogia com o rei de Tiro e uma analogia a Satanás. A primeira coisa que é dita lá é que ele é o aferidor da medida. Isso é, o exemplo máximo de poder, sabedoria e beleza. Se Deus levasse ou transportasse qualquer um de nós
para as eras das eternidades que se passaram antes da queda de Lúcifer. E se você perguntasse para Deus qual é o maior exemplo que existe no seu reino de poder, beleza e sabedoria, Deus ia mostrar Lúcifer. Só para você ter uma ideia da magnitude desse anjo. Segundo lugar, ele foi criado, é um querubim ungido, uma classe única de anjo. Não tem querubins ungidos, tem querubins e querubim ungido, singular. Como também, da mesma forma, não tem arcanjos, tem o arcanjo Miguel. Uma classe elevadíssima, ele foi criado como o querubim protetor, estabelecido no Monte Santo de Deus, servia diante do trono de Deus. Tal é a sua classe de elevação na estrutura do reino de Deus. Quando ele cai, ele perde posição, beleza e sabedoria, mas ele não perde poder. Quando Lúcifer cai, ele perde o que eu acabei de falar, ele vai perder posição, eu vou te mostrar na Bíblia, ele vai perder beleza e vai perder sabedoria. Ezequiel, capítulo 28, entre o versículo 17 e 19, diz: ele vai ser lançado na terra, perdeu posição. Quem olhar para ele vai ver como um espanto, perdeu beleza. E por causa da sua corrupção, ele corrompe a sua sabedoria, ele perde sabedoria. Ele não perde poder porque diz Apocalipse 12:4 que o dragão com a sua cauda leva 1/3 dos anjos do céu. E para levar 1/3 dos anjos do céu não pode ser um fracote, não pode ser um qualquer. Significa que ele possui um grande poder e que opera ainda hoje segundo esse poder que ele tem. Os nomes que ele possui são características de como ele age, da sua ação. Ele é chamado de diabo, aquele que divide, aquele que separa o homem de Deus. É chamado de diabo em João 8,44. Em Apocalipse 12:9, ele é chamado de Satanás, o adversário. Em Apocalipse 12:4, ele é chamado de dragão, patas de leão, asas, esse é o dragão, asas de águia e cauda de serpente, indica poder, agilidade e sagacidade. Em 2 Coríntios 6,15, ele é chamado de Belial, indigno, perverso, inescrupuloso. Em João 8,44, ele também é chamado de homicida, aquele que provoca a morte de outros. Satanás não é uma força nem uma energia, é um ser criado, é a personificação do mal, por isso ele é chamado de maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mal. Mesmo Satanás, conhecendo a Bíblia mais do que tudo que é teólogo reunido junto, ele não consegue usar a Bíblia para o bem, porque a essência do seu caráter é mal depois da queda. Então, ele só usa para o mal. Satanás, ele atua em duas ações principais. É o jeito, é a maneira que ele age, e que está aqui no texto. Astutas ciladas. Astúcia, sagacidade, esperteza, capacidade de enganar sem que a pessoa perceba. Essa é uma estratégia principal de ação de Satanás. Astutas e ciladas. Cilada é o lugar apropriado para pegar a presa, para prender a presa, para derrotar a presa. Então, Satanás, ele trabalha com astúcia
e com ciladas. E como é que ele faz isso para utilizar essa estratégia? Ele usa o mundo, não é planeta Terra. Mundo, sistema dirigido por Satanás. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. O sistema que ele comanda, e o que ele faz? Ele tenta usar o mundo para atingir a nossa natureza que é fraca. Por isso que 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz, não é? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo não é de Deus, não é do Pai. E o que é do mundo? A cobiça dos olhos, tudo aquilo que atrai a nossa natureza com mais força. 3 coisas principais: sexo, dinheiro e poder. A cobiça da carne, tudo que atrai a nossa natureza. E a soberba da vida, a autossuficiência, a deidade do homem. Não precisa de Deus. Então, Satanás utiliza o mundo para tentar chegar na sua natureza, que é fraca, cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida, usando astúcia e cilada. O ministério tríplice do diabo está em João 10:10. Roubar, matar e destruir. O diabo não tem brincadeira. O diabo não dá nada que não tenha por objetivo roubar, matar e destruir. Ele pode dar até alguma coisa para a pessoa, pode dar até riqueza, pode dar até posição, mas vai pagar o preço que ele vai roubar, matar e destruir. A questão, então, é como vencê-lo. Eu já dei aqui uma ideia real com quem você está travando batalhas na guerra do mundo espiritual. Então, a questão é como vencê-lo. Entenda, nós não podemos enfrentar a guerra do mundo espiritual com armas humanas. Olha o texto que eu li. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não vale capacidade humana. Não vale inteligência humana, força bruta humana. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então não se usa a arma do mundo humano, da capacidade humana, para vencer batalhas, para vencer o diabo, para vencer a guerra espiritual. Como eu disse, uma guerra, você tem vários níveis. Na guerra do mundo espiritual também. Eu vou te mostrar os 5 níveis das batalhas no mundo espiritual. Existem 5 níveis de batalha, para você ver que a coisa não é brincadeirinha. Sabe? A coisa não é brincadeirinha. São 5 níveis de batalhas que estão sendo travadas. Primeiro nível é o nível pessoal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás trava uma guerra pessoal com cada habitante do planeta Terra. Seja crente, seja não crente, seja santo, não seja... Não, mas pastor, quem sou eu? O diabo não está nem aí para mim, eu sou tão pequenininho, tão insignificante. Ele está aí para você sim. O primeiro nível da guerra do mundo espiritual, das batalhas do mundo espiritual, é pessoal. Satanás trava uma guerra individual com cada um de nós. O segundo nível é o coletivo. Satanás sabe que o homem é um ser social. Então, ele trava uma guerra contra a tua família. Ele trava uma guerra contra a igreja. A igreja é coletivo, é a eclésia, é a comunidade. Então, Satanás, além de travar uma guerra pessoal, ele trava uma guerra contra a tua família. Ele trava uma guerra contra a igreja. O terceiro nível é local.
Além do diabo travar uma guerra pessoal e coletiva, onde você mora, a rua que você mora, o edifício que você mora, a cidade que você está, o lugar que você trabalha, onde você estuda, onde você interage socialmente, Satanás trava uma guerra local. Vamos subir mais um nível. O quarto nível, Satanás trava batalhas nesse nível nacional. Uma guerra contra as nações, corrupção, depravação moral, aborto, pedofilia, injustiça social. O que você acha que é isso? É a guerra. O pano de fundo, quem está por trás disso tudo é Satanás, travando uma guerra a nível nacional, porque ele sabe que ao atingir as nações, atinge as pessoas. E o quinto e último nível, Satanás trava uma guerra a nível cósmico, isso é, uma instância superior ao mundo humano. Não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha onde é a guerra. Nos lugares celestiais. Uma outra coisa importante, que eu deixei de falar, mas eu tenho que trazer, importantíssima, importantíssima, importantíssima. Satanás possui um reino. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que ele é o príncipe das potestades do ar. E o seu reino tem uma estrutura de poder, que está no texto. Principados e potestades são demônios que estão divididos em várias hierarquias de poder e comando e de várias funções para agir no mundo espiritual. Príncipes das trevas, no plural. Demônios que trabalham na antítese, comandam outros demônios e trabalham na antítese luz e trevas. Isso é, demônios que comandam demônios só para trabalharem contra a igreja, contra o evangelho, cegar o homem para não reconhecer Jesus. Hostes espirituais da maldade são tropas que estão preparadas para entrar em ação a qualquer hora, em qualquer lugar onde a batalha for mais renhida. Isso é para você ter uma ideia de quem é o diabo e o seu reino e como ele trafega nesses níveis. O último nível cósmico, uma instância além do mundo humano. Satanás trabalha num nível que você não sente, você não vê, você não percebe, e ele está agindo. Agora escute o que eu vou dizer para você. Preste bastante atenção. Existem 4 fatores vitais para se vencer uma guerra. São 4 fatores vitais para se vencer uma guerra. Uma guerra entre nações, para se vencer uma guerra, preste atenção. O front, a linha de ataque, a retaguarda, defesa e proteção e o suprimento, a sustentação. Nenhuma nação vence uma guerra se não vencer nessas 3 áreas. No ataque, no fronte da batalha, na retaguarda, na defesa e na proteção, e na linha de suprimento, que é a sustentação. Se uma dessas for quebrada, perde a guerra. E 4, os elementos que você usa nessas funções vitais. Meu irmão, a mesma coisa é no mundo espiritual. Para vencer a guerra, linha de frente, ataque, defesa, retaguarda e linha de suprimento.
aqui é que está o segredo e você vai começar a entender alguma coisa. Porque Satanás luta contra algumas dessas coisas que eu vou falar. O que é que você usa nesses fatores vitais para se vencer uma guerra do mundo espiritual? Então, primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus atua no ataque, na defesa e no suprimento. Efésios 6,17 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Espada tanto serve para atacar como para se defender. No Salmo 119, versículo 116 diz: vivifica-me segundo a tua palavra para que eu viva. Quer dizer, a palavra como sustentação, suprimento. Está vendo por que o diabo quer roubar a palavra da tua vida? Por que o diabo quer tirar a palavra da tua casa, da tua família? Por que o diabo quer tirar a palavra da igreja? E não adianta você substituir. Princípios são princípios, irmão. A igreja aqui é do movimento, a igreja aqui é do movimento. E o diabo está metendo-lhe o sarrafo. Por quê? Porque tirou a palavra. É um instrumento vital para se vencer batalhas. Pode ter movimento, pode, a igreja aqui é só louvor, é só louvor, é só louvor, é só louvor. Não tem a palavra, o sarrafo vai comer. Aqui é só visão, só revelação, aleluia, foi uma festa. Esse culto teve tanta revelação, teve tanta profecia, a palavra não, o diabo vai jantar. Não adianta, meu irmão. São princípios inegociáveis e que o inimigo sabe. O inimigo sabe. Como é que você vai derrotar uma frota se você só tem uma metralhadora? Uma frota de navios. Como é que você vai derrotar uma frota de navio com metralhadora? Você já viu os foguetes americanos, da frota americana, que viaja 2.300 quilômetros e que, no máximo, erra 30 centímetros o alvo? Meu filho, por quê? Porque tem coisa que não adianta bala de revólver nem de metralhadora. É foguete com ogiva. Senão não rebenta o inimigo. Você quer só andar de 32 para lutar com o diabo? De 45, o diabo vai dar gargalhada. Tem que ter arma de alto calibre. A palavra de Deus é o calibre mais poderoso na guerra contra Satanás. Jesus usou a palavra para atacar e para se defender, meu irmão, na tentação. Você quer ver um outro elemento fundamental para esses três fatores, que atinge os três fatores? A oração. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo. Ora no ataque, ora na defesa, ora no suprimento. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você quer ver isso na prática? Josué estava numa guerra apertada. E no meio da batalha, lá na linha de frente, ele ora a Deus para o sol se reter, para ele vencer a batalha. Você quer ver defesa? O rei da Síria manda um exército cercar a casa do profeta Eliseu. E quando ele desce o exército a Eliseu, segundo o rei 6,18, Eliseu ora, defesa, e Deus protege. Você quer ver suprimento? A igreja começava a ser perseguida implacavelmente. Eles foram orar, Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. O que é isso? Suprimento, poder para a guerra. A oração. Você quer vencer como? A oração, ataque, defesa e suprimento. Mais uma, tem outras aqui no próprio texto, mas eu não vou usar todas. A fé, vou destacar a fé, escudo, poderoso para a defesa. Você está sendo bombardeado, atacado, mas você não cede, você não é derrotado. Olha Paulo, 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço. O que é isso?
bombardeado, atacado, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu creio, o diabo não vai me vencer, não vai me derrotar. A fé! Só pergunta ao irmão que está na sua direita e à sua esquerda: quer vencer a guerra espiritual? Pergunta aí. Pergunta se ele quer vencer. Eu vou te dar mais um elemento para agir nesses fatores. O quartel-general, a igreja. Isso aqui é o quartel, irmão. Porque é importante quartel, lugar de treinamento. Como é que você vai para a guerra sem treinamento? Porque tem escola dominical. Porque tem Santa Ceia, porque tem culto da palavra, porque tem cultos de departamento, treinando você para a guerra. Como é que você vai para a guerra se você não conhece e não discerne a voz do comandante da unidade, o pastor? Você tem que estar, meu irmão, a igreja é o quartel, lugar de treinamento. Você tem que codificar o comandante. Numa das viagens que eu fiz para Israel, o guia era oficial do exército de Israel. E aí ele me fez uma pergunta: pastor, o senhor sabe que todo oficial, para ser oficial do exército de Israel, existe uma matéria, guerras bíblicas. Quem o senhor acha que é o nosso modelo? Qual é, na Bíblia, o modelo que Israel segue? Aí eu não sou oficial do exército de Israel, nem fiz curso, fui para o chutômetro. Falei, para mim o modelo é Davi. Aí ele riu e falou, negativo. O modelo do exército de Israel é o modelo de Gideão. Poucos contra muitos. E por que o modelo de Gideão? Um oficial de infantaria, um oficial de linha de frente do exército de Israel, para ele poder ser, ele tem que ter liderança. Porque os liderados vão fazer exatamente aquilo que ele faz e que ele manda. É um modelo de imitação à liderança. Gideão, 300 contra 135 mil. O que eu fizer, vocês vão fazer. Foi Gideão, o modelo Gideão, eu achei interessante. Então como? Como é que você está numa guerra e você não conhece os soldados que estão lutando com você na mesma guerra? Para que serve o quartel? Você tem que conhecer o outro, porque a guerra é do outro também, a minha guerra é a sua guerra é a minha. Nós temos o mesmo inimigo, ele batalha contra nós. Como é que você vai para a guerra e você não conhece quem são seus companheiros de guerra? E a unidade dos soldados. Por que você acha que Jesus fala em Mateus 12, 25? Todo reino dividido será devastado e toda casa dividida não subsistirá. Por quê? Fatores externos e fatores internos destrói quando falta a unidade. Todo reino dividido será devastado. Para um reino ser devastado significa que vem um outro reino para destruí-lo. Então um reino dividido não suporta o ataque do inimigo. E toda casa dividida não subsistirá. Fatores internos. Não precisa nem do externo, não precisa nem do ataque do capeta. Igreja dividida, o diabo arrebenta. Não precisa de fora, não é capeta não. Nada de capeta. Casa dividida, ela não subsiste, ela implode. Por que eu trabalho aqui e não abro mão de unidade? Por que eu jogo pesado aqui? Por que eu transmito uma Santa Ceia uma vez por mês? Por causa da nossa unidade. Fortalecer a unidade. Eu aqui trabalho, porque eu recebi a herança, a nossa igreja é uma igreja que trabalha com liberdade. Eu não vivo controlando o pastor, eu não ligo segunda-feira para pastor nenhum para perguntar quanto entrou de dízimo, quanto entrou de oferta. Os pastores têm autonomia para fazer evento, para convidar pregadores e cantores, a não ser que eu determine, eu não quero esse cara pregando aqui, eu não quero
essa pessoa cantando aqui. Se eu não quero, não é por causa de questões pessoais, é porque tem algum problema espiritual, então eu dou ordem. Mas os pastores são livres. Eles são livres. Mas existem princípios que eu não negocio, a unidade. Agora, nós íamos consagrar diáconos e pastores no mês de dezembro. Aí me deu um estalo. Dezembro nós tivemos o epicentro, de novo, de Covid. Vocês lembram? Eu falei, vou suspender a consagração. Esse negócio, parabéns. Isso não vai dar certo, não. Deixa eu adiar. Tem um grupo, não é? Nós temos um grupo no Zap que eu falo com os pastores que dirigem igrejas. E ali eu dou as minhas determinações. E então eu passei uma ordem. Está suspensa agora em dezembro a consagração de diáconos e pastores. Pastores iam ser feitos aqui e diáconos nas filiais. Falei, está suspenso. Vamos deixar para mais tarde, deixa isso amenizar, para proteger o povo, proteger os obreiros. Muito bem. Aí, chegou no final de dezembro, um pastor que comanda uma região aqui nossa me liga e diz assim, pastor, fulano de tal consagrou diáconos, o senhor autorizou? Eu falei, o quê? Como é que é a história? O cara consagrou aí diáconos aí. Eu falei, não, isso está de brincadeira. Fui conferir para ver se ele tinha ouvido, assistido no grupo. Estava lá o nome dele, ele assistiu a minha... Porque eu mando os pastores observarem o grupo, eu boto um alerta primeiro, para depois botar uma mensagem. Aí liguei para o pastor. Ô meu querido irmão, o que aconteceu aí que você consagrou diáconos? Por que você consagrou diáconos? Não, porque a pandemia, porque aqui... eu estou te perguntando quem te autorizou a consagrar diáconos aí. Eu quero que você responda essa pergunta. Eu estou lhe perguntando quem lhe autorizou a consagrar diáconos. Não, porque aqui é diferente. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Não, é porque aqui... Meu irmão, quem te autorizou, mais uma vez, estou lhe perguntando, a consagrar diáconos aí? Não, ninguém autorizou. Então, meu irmãozão, isso era uma segunda-feira. Você avisa hoje na igreja e quarta-feira você se despede. Está olhando para mim espantado? Eu não abro mão, uma vírgula, de princípios de unidade. E como ele já tinha uma intenção má, eu tenho discernimento espiritual, eu sabia o que ele queria. E é o que ele fez. Ele queria dividir a igreja. Levou meia dúzia, pensou que ia levar a metade da igreja, se quebrou, pensando que ia levar a igreja inteira. Porque quem acompanha rebelde faz parte da rebelião do rebelde. E não sou eu, é o julgamento da Bíblia. Por quê? Eu não negocio, meu irmão. Eu não negocio unidade, porque eu sei que ela é fundamental. Igreja dividida, um é dono de um pedaço, um é dono da filial, o outro é dono da outra filial, o outro é dono dos obreiros, um é dono da mocidade, o outro é dono das mulheres, o outro é dono, não sei de que, dono porcaria nenhuma. Aqui é unidade em torno do propósito da igreja, que é fundamental para vencer a guerra do mundo espiritual. Agora, meu irmão, existe um elemento imprescindível que sem ele você não vence batalhas nem guerra. Olha o que diz a abertura do texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sem Jesus, não vencemos a guerra do mundo espiritual. Você só vence com Jesus. Você só vence com o poder de Jesus. Sem Ele você não vence. Por isso que os discípulos que foram enviados em Lucas capítulo 10 voltaram tudo alegre aí. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Nós só podemos vencer as batalhas, para vencermos a guerra do mundo espiritual, com Jesus e na força do seu poder. Entenda isso, meu irmão.
Por que isso? Porque Jesus vence o diabo, porque Jesus tem poder, porque Ele pode nos dar poder. Preste atenção. Em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Foi Jesus que criou tudo isso. E criou no princípio para Ele. Por isso que Jesus é maior do que o poder do diabo. Por isso que Jesus tem mais poder do que o diabo. Lembre-se de uma coisa interessante. Por que Jesus morreu na cruz? Porque quando o homem pecou, Satanás passou a ter o domínio do império da morte. Significava então que nenhuma pessoa podia ressuscitar para a vida eterna. Isso está em Hebreus 2,14. Pela sua morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Quando Jesus morre e ressuscita, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, eu que vivo e fui morto, estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. É por isso que Apocalipse 1,5 diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. E Jesus diz, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz e despojando, olha aí de novo, principados e potestades, triunfou em si mesmo e os expôs publicamente. Quando Jesus morre e ressuscita, toma do diabo as chaves da morte e do inferno, ele derrota Satanás. É por isso que Jesus declara, quando ele está ressuscitado, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Satanás perde o poder do império da morte, e é por isso que hoje, e é por isso que vai acontecer, que se alguém morrer, vai ressuscitar para a vida eterna. Agora preste atenção a essas observações que eu vou te dizer e vou encerrar minha palavra. Preste atenção. Número 1. Não é porque você venceu uma grande batalha contra o diabo que ele nunca mais vai te atacar. Não pense porque você venceu uma grande batalha que ele vai ficar com medo de você. Em Lucas 4,13, no final da tentação, quando Jesus botou o capeta para correr, diz assim: e ausentou-se dele por algum tempo. Satanás voltou a atacar Jesus. Estou falando de Jesus. Então, não baixa a guarda não. Porque você teve uma grande vitória. E você achar que o diabo nunca mais vai voltar para te atacar. Agora, preste atenção no que eu te falei. Satanás, diz a Bíblia, em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. O sistema é dominado por ele. Quando Satanás passeia pelo espaço, olhando a terra, ele pode dizer, quando ele olha pessoas, setores da sociedade, ele pode dizer, isso aqui é meu, isso aqui é meu, aqui eu domino, aqui eu domino, isso aqui é meu. Mas escute o que está em Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora eu vou voltar para a história. Quando Satanás está passeando aí pelos ares, no planeta Terra, isso aqui é meu, isso aqui me pertence,
Esse sistema eu governo. Quando ele olha a igreja é a representação visível na terra que existe alguém mais poderoso que o diabo. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Se o diabo estiver passeando agora pelo bairro da Penha, a capetada que for, ele pode apontar várias regiões aqui e dizer: isso aqui é meu, isso aqui é meu, esse lugar que eu domino. Mas se estiver passando aqui por cima, dizer: ei, tem algo maior do que eu. Oh, aleluia! A igreja, você é a manifestação visível que existe um poder maior do que o poder de Satanás. Aleluia! Você quer vencer o diabo? Você quer vencer a guerra do mundo espiritual? Terceiro, 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pertença a Deus através de Cristo. Se submeta a Deus, a sua palavra, e enfrente o diabo. Irmão, preste atenção. Natureza humana é para você correr. Capeta é para você enfrentar. Como assim, pastor? Capeta não se corre. Ai, irmão, igual essas histórias que acontecem nas igrejas pentecostais. Irmão, eu vi um chifrudo poderoso com um tridente na mão, sentado no telhado da sua casa. Vigia, vaso. Ai, só falta fazer sinal da cruz. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Como é que é? O que o irmão está dizendo aí? Você viu? Eu te ordeno, sai daí. Ah, porque o diabo diz que vai destruir teu casamento, que vai destruir teu negócio? Repreende ele, enfrente ele. Diabo se enfrenta, diabo não se foge não, se foge da sua natureza, mas capeta parte para dentro, submisso a Deus. Agora escute isso aqui, irmãos. Número 4. Tem lugar por aí, não é nada EVEC não, com todo respeito. Tem lugar por aí que pensa que Deus vence o diabo igual partida de futebol apertada aos 49 do segundo tempo por 1-0. Coitadinho de Deus. Suou a camisa para derrubar o diabo. Tem gente que supervaloriza o diabo a tamanha que pensa que Deus tem que fazer um esforço louco para derrotá-lo. Você está precisando ler mais a Bíblia. Eu vou mostrar para você a magnitude, a grandeza do poder de Deus em relação ao poder do diabo. Não tem como medir, mas eu vou te dar uma noção. Vou te dar uma noção. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim: e vi descer do céu um anjo com as chaves do abismo e uma grande cadeia na mão, e prender a antiga serpente, o diabo, Satanás, por 1000 anos. Quantos anjos ele viu? Quantos anjos? Então repita: um anjo. Outra vez. Mais uma vez. Um anjo. Deus não saiu do trono. Deus não chamou Miguel, o comandante do exército celestial, e disse assim: Miguel, arruma aí uns anjos parrudos para tomar conta do meu trono, porque eu vou ter que descer, porque o capeta, eu tenho que amarrar esse miserável. Eu tenho que botar ele preso. E eu tenho que levar o exército inteiro, porque a coisa não vai ser fácil, não. Deus não saiu do trono.
Ei, Deus não emitiu nenhuma palavra contra Satanás. Deus só disse assim: vai lá e prende a Satanás por 1000 anos. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Agora escute, meu irmão. Na cruz, Jesus derrota Satanás. Mas nos fins dos tempos e das eras, Jesus vai aniquilar definitivamente o poder de Satanás. No Calvário, ele derrota o diabo, mas o diabo continua operando. Mas no fim dos tempos, das eras, vai chegar o dia que o Senhor vai aniquilar de uma vez por todas o poder de Satanás. E Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim. Depois de ter entregado o reino a Deus o Pai e aniquilar todo o império, potestade e poder. Apocalipse 20:10 diz que Satanás será lançado definitivamente no inferno. Jesus venceu o diabo e no final vai aniquilar de uma vez por todas o poder do diabo. Todo o império, lembra que Satanás tem um reino? Toda a potestade, lembra que potestades são multidões de anjos classificados em hierarquias de poder, e todo o poder será aniquilado. Aí você entende, meu irmão, porque Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, nós não temos problema de nos ajoelhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. A maioria dos crentes faz isso todo dia. Quando dobra seu joelho para falar com Ele, você está reconhecendo que Ele é Senhor. Agora, haverá um dia no calendário do tempo de Deus que todos os ateus, os poderosos, os corruptos, os que zombam da igreja, de pastores e do povo de Deus, Satanás com todos os demônios vão ter que se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você não apenas vai vencer batalhas espirituais, você vai vencer a guerra do mundo espiritual, garantida pelo Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Aí você entende, quando Paulo está dizendo em Romanos 8, a partir do versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem a altura,
nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, não tem potestade, não tem principado, não tem Satanás, não tem príncipe das trevas, não tem hostes espirituais da maldade, não tem perseguição, não tem nenhum mal. Nós somos mais do que vencedores pelo Senhor Jesus. A Ele a glória. Abra a tua boca, adore ao Senhor, louve o seu nome, porque por Ele nós vencemos as guerras espirituais. A igreja de pé, por favor.